Nós te adoramos, nós louvamos o teu nome nesse dia em que celebramos, Senhor, a tua ressurreição, celebramos o teu sacrifício. Te agradecemos porque nós entendemos que esta é a data mais importante de nossas vidas. Aleluia. Quando podemos recordar e celebrar juntos que não estamos sozinhos. Que naquela cruz podemos ser reconciliados com Jesus e com Deus. Podemos entender nossas vidas como vidas restauradas, como vidas trazidas de volta ao paraíso, ao lugar de adoração, ao lugar de reconciliação com o Pai. Nós te agradecemos, Senhor, nós te louvamos, nós rendemos glórias ao teu nome, porque não merecemos, porque não somos dignos, mas fomos alcançados. Não somos dignos, mas aprove ao Senhor nos resgatar e nos trazer para o teu reino, Jesus. Nestes dias em que estamos ainda isolados em nossas casas, nós não poderíamos deixar de celebrar a tua vitória na cruz. Aleluia. Nós não poderíamos deixar de celebrar que a tua vida nos faz viver. Que porque tu vives, podemos crer no amanhã. Porque tu vives, podemos entender que há esperança a cada amanhecer. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Porque temos em ti, Jesus, toda esperança que precisamos. Nós declaramos que vimos aqui para te adorar. Vimos aqui para declarar que tu é a luz das nações. Vimos aqui declarar que só tu és digno de louvor e adoração. Aleluia. Aleluia. Em Isaías 53, a palavra de Deus traz o seguinte texto, a seguinte mensagem. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós que andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante de seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura como com os ímpios, mas como o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou-se esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua prosperidade e prosperará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos,
porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repetirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi cortado com os transgressores. Contudo, ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então eu te convido nessa noite, meu amado, diante dessa palavra, a entender que não é por causa de mim, não é por causa de você, não é pelo meu coração bom, porque nós não temos um coração bom, a não ser quando nós nos aproximamos e aproximamos o nosso coração, quando nós alinhamos o nosso coração ao coração dele. Mas por ele, que foi o único digno e merecedor de todo louvor, foi ele que se fez maldito naquele madeiro e ressuscitou ao terceiro dia. Porque antes disso nenhum outro profeta foi capaz de trazer, de religar realmente a nossa alma com Deus. Mas ele, o único intermediador entre Deus e os homens, aquele que nos justificou de todo o pecado, das trevas, ele sim levou sobre si as nossas dores e ressuscitou ao terceiro dia. E vivo está, como a gente acabou de cantar, acabou de declarar, porque a gente crê nisso. A gente não crê num Cristo que está no madeiro morto, a gente crê num Cristo que é vivo. E quando ele estava aqui entre nós, ele disse que ele deixaria o Espírito Santo. E prova disso é que ele ia selar todos aqueles que o reconhecessem como Senhor e Salvador. Porque nós somos salvos pela fé mediante a graça. E se essa graça te alcançou, meu amado, cante e entenda nesse louvor que é somente por causa dele. A palavra de Deus diz que, Jesus disse que eu sou a luz, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então, é ele quem é merecedor, a glória é toda dele, toda do Filho, toda do Pai, toda do Espírito Santo, o Deus Trino. Então vamos louvar essa noite. És maravilhoso para mim, eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, és totalmente digno, és maravilhoso para mim. Meu amado, eu te convido a abrir a tua Bíblia no Salmo 98, a justiça de Deus. Cantem ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça diante dos olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. O verso 4 diz o seguinte: celebrem com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Gritem de alegria, exultem e cantem louvores. Cantem com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultem diante do Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes na terra do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. O verso 4: celebrem com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Gritem de alegria, exultem e cantem louvores. Eu queria te convidar a cantar esse louvor a Ele.
salvação, nome de restauração em nossas vidas, Senhor. Louvado seja o teu nome. Nós nos apresentamos a Ti, declarando que um dia Tu nos resgatou, um dia o Teu amor nos aproximou de Ti novamente, Senhor. E nós Te louvamos, nós Te agradecemos profundamente pela salvação. Nós Te agradecemos por tão grande sacrifício, Jesus, que Tu fizeste por nós na cruz, meu Pai. Louvamos o Teu nome e Te agradecemos, porque não somos nada sem Ti, Senhor. Não somos nada sem o Teu amor. Aleluias. A palavra de Deus diz que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E não há mais distância. Você não precisa mais de um sumo sacerdote para te aproximar de Deus. Basta que confessemos o nome do Cristo ressurreto, do Cristo que ressuscitou ao terceiro dia, e pela fé alcançamos a salvação. Aleluia. Porque a graça de Deus nos alcançou. E não haverá morte,
capaz de nos resgatar. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te adoramos, nós te agradecemos, Senhor. Porque um dia tu nos amou com um amor profundo, com um amor sincero e incondicional. E se entregou para que nós pudéssemos viver eternamente contigo, Jesus. Louvamos o teu nome e te agradecemos por tão grande privilégio pertencer ao teu reino. Louvamos o teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos então agora a oportunidade de continuar em sentimento de adoração ao nosso Deus, onde teremos a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor a partir da ministração do pastor Davi Delmisson. Nós teremos essa oportunidade de ser ministrados por Deus mais uma vez. Louvado seja o nome do nosso Deus. E nós agradecemos a cada um desta congregação que está junto conosco nesses momentos, mesmo que não presenciais, mas ainda em comunhão, entendendo que devemos perseverar, crendo que dias melhores virão. Amém? Glória a Deus. Amém. Shalom, queridos. Boa noite a todos. Vamos orar ao nosso Deus para que possamos meditar na sua palavra nesta noite. Santo e poderoso Deus, Tu és grande, Senhor. Tu és santo, Senhor. Tu és tudo para nós. Como nós somos dependentes da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua compaixão. E, ó Deus, nesta noite usa esta palavra, Senhor, para nos animar, edificar a Tua igreja, Senhor, consolar os abatidos, restaurar os cansados, Pai, e dar firmeza a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Bem, estamos estudando o livro de Gênesis e chegamos hoje ao capítulo 15. E eu coloquei como tema deste capítulo: a fé de Abraão é fortalecida pelas promessas de Deus. E nós temos algumas revelações muito preciosas neste capítulo que eu quero compartilhar com vocês nesta noite. Deus encoraja Abraão e garante proteção a ele. Deus promete um filho a Abraão. Deus promete a posse da terra prometida e a sua numerosa descendência. Também este capítulo fala sobre o título de Deus. Eu sou. Esta é a palavra que define Deus. Eu sou. Aparece no versículo 1. Aqui nós encontramos também a base acerca da doutrina da justificação pela fé, no versículo 6, quando diz: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. Também Abraão, ele é avisado por Deus do período de escravidão que os seus descendentes iriam passar. E aqui também Deus renova a aliança feita com ele no capítulo 12, capítulo 13 e 14 de Gênesis. Então, versículo 1 diz assim: Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão dizendo: Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Esta palavra, depois destes acontecimentos, quais seriam então os acontecimentos que Moisés está relatando neste livro que antecederam a esta revelação de Deus? Então eu colhi aqui alguns acontecimentos anterior a esta revelação. Depois de Abraão ter ido para o Egito, naquela desastrosa viagem, fugindo da fome. Depois de Abraão ter se despedido de Ló, no capítulo 13, onde eles se separaram, e Ló foi em direção a Sodoma, e Abraão ficou ainda na terra dos cananeus. Depois da promessa feita
sobre a sua descendência, que seria tão numerosa como o pó da terra. Depois da batalha dos 4 reis contra os 5 reis, quando Abrão se envolve nesta guerra, e ele foi também ali buscar o seu sobrinho Ló, que foi levado cativo com toda a sua gente e os seus bens. Depois de Abrão ter rejeitado a bênção do rei de Sodoma, depois de ser abençoado por Melquisedeque. Então foram muitos acontecimentos, e eu creio que este último acontecimento da guerra, Abraão porventura ficou um pouco preocupado, será que irão voltar, será que haverá alguma retaliação sobre a minha vida, sobre o meu povo? Então é nesse momento em que Deus vem e diz para ele: não temas, não tenha medo, eu sou o seu escudo, eu estou aqui para lhe proteger. Então veja que a palavra veio a Abrão numa visão. Já é um modo diferente de Deus falar com Abrão, porque no capítulo 12, 13 e 14 foi de uma outra forma, veio a palavra do Senhor diretamente a Abrão, mas aqui veio em forma de visão. Então, Deus, que significa eu sou, é como que ele está dizendo para Abrão: eu sou o que você necessita, eu sou a tua proteção, eu sou o teu galardão, eu sou tudo para você. Então, este título que Deus se apresenta para Abraão, dando segurança para Abraão de que ele não estava sozinho naquela terra. Deus estava com ele. Miles Monroe diz o seguinte: o maior inimigo da visão é a própria vista do ser humano. E eu creio que ali, quando Abraão começou a ver as circunstâncias no que ele estava inserido, nessa questão da guerra que ele enfrentou, a questão de estar numa terra que ainda não era dele, a questão de ainda não ter um filho, ainda não ter a posse da terra, tudo isso trazia uma certa preocupação para Abrão. Por isso que quando Abrão está olhando com os olhos humanos, ele perde a perspectiva do quadro geral que Deus tinha para ele. Então, nossa vista humana às vezes impede de nós vermos o que Deus quer nos mostrar através da sua visão. Então, Deus ali entra e vem corrigir a visão errada de Abrão. Ele vem ampliar essa visão de Abrão e vem com 2 promessas, já no versículo 1. A primeira é: eu sou o seu escudo. Eu estou aqui para te proteger. Ninguém fará mal a você, porque eu estarei aqui para te proteger. Portanto, Abrão não precisava temer seus inimigos. Assim também como nós não devemos temer os nossos inimigos. No Salmo 18, versículo 2 diz assim: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Então, quem está com o Senhor está seguro, porque Deus é a nossa rocha. Nós estamos firmados em lugares altos. Deus é a nossa fortaleza. Deus é o nosso libertador. Ele é o nosso refúgio e a força da nossa salvação. Então, quem está com Deus pode descansar diante das ameaças dos inimigos, diante dos problemas que nós temos nesta terra, que Deus, Ele vai sempre nos proteger. Mas tem também uma outra promessa no versículo 1, que ele diz assim: e lhe darei uma grande recompensa. Veja só que Abrão tinha abandonado algumas recompensas terrenas. A recompensa de ter uma terra melhor do que a de Ló, a recompensa do rei de Sodoma, mas Deus agora promete: eu tenho uma bênção, uma grande recompensa para você.
Portanto, aqueles que abandonam as coisas visíveis deste mundo alcançam esta promessa, esta esperança das grandes coisas que Deus tem para nós. E a palavra de Deus tem grandes promessas para as nossas vidas. Promessa dele nos proteger, de nos abençoar, de cuidar de todos nós, de nos levar à glória eterna para os céus. Deus tem grandes recompensas para as nossas vidas. Então, depois que destes acontecimentos que Abrão viveu e que Deus anima Abrão, não baixe a cabeça, não fique desolado, não fique triste. Eu sou o teu escudo e eu vou te dar uma grande recompensa. Então começa as indagações de Abrão com relação à sua situação para com Deus. E versículos de 2 a 6, nós podemos ver Abrão falando. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abrão continuou: Tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: Esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou para fora e disse: Olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. Ele disse: Assim será a sua posteridade. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para justiça. Então veja aqui que Abrão, ele apresenta a sua questão diante de Deus. Bom, se Deus vai me dar uma grande recompensa, e essa recompensa depende que eu tenha filhos, que eu tenha descendência para viver essa recompensa que Ele vai me dar. Mas eu não tenho. Então ele diz para o Senhor: a única coisa que eu tenho é um servo, fiel a mim. Mas ele não é o meu filho, é apenas um servo. E Deus logo se adiante e diz: não será este o teu herdeiro, mas um que nascerá de ti mesmo. Então Deus, com esta história, leva Abrão a tirar o olhar da sua condição. E qual é a condição? A condição de não ter filho, a condição de estar em desvantagem por não ter ainda a promessa concluída, a condição de não ter ninguém por ele naquela terra estranha, mas Deus estava com ele. E Deus estava ajudando ele a olhar o que Deus estava vendo e mostrando dessa forma para Abrão fortalecer a sua fé. Observe que Deus disse que a sua descendência seria tão numerosa como as estrelas que há nos céus. Queridos, existem bilhões de estrelas nos céus. Ninguém consegue contá-las todas, são muitos. E Deus está dizendo que ele teria estes bilhões de descendentes que Deus iria dar para ele. Veja que capítulo 14, nós olhamos esta promessa de uma outra forma. Que Deus diz assim para Abrão, ou melhor, capítulo 13. O Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: Erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você, e a sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Então, no capítulo 13, Deus diz que a descendência de Abraão seria como o pó da terra, inumerável. E no capítulo 15 está dizendo que seria como as estrelas do céu, tão numerosos também como as estrelas do céu. Isso nos leva a duas direções que alguns estudiosos da Bíblia nos dizem, que quando Abraão está recebendo a promessa, capítulo 13,
Deus está dizendo que a descendência física de Abraão seria como o pó da terra, incontável. Mas haveria também uma descendência espiritual, capítulo 15, quando ele compara com as estrelas. Ele está falando aqui de uma descendência espiritual. A igreja do Senhor Jesus também está incluída nesta promessa de Abraão. Logo, todos nós que cremos em Jesus Cristo, que também é descendente de Abraão, e nos tornamos família de Abraão pela fé, nós estamos dentro desta promessa que Deus deu a Abraão. Então veja que a resposta de Abraão, versículo 6, ele creu em Deus quando Deus deu essa promessa para ele. No capítulo versículo 1, da proteção que Deus estaria sobre ele, e também da grande recompensa, e também aqui da grande e numerosa multidão dos seus descendentes. Então Abraão creu que assim aconteceria, porque Deus estava falando para si. Então, queridos, nós queremos animar você. Não olhe as circunstâncias que você está vivendo. Não olhe as dificuldades que estão na sua frente. Olhe como Deus está mostrando para você. As promessas lá na frente, lá no futuro. O que Deus vai fazer na sua vida. Você vai gozar das suas promessas, que são imensas na Bíblia. Então você pode se animar com Deus. Ficar feliz com Deus. Alegre em Deus. Porque Ele tem promessas grandes para nossas vidas. Amém? Os versículos 7 até o versículo 12, Deus tranquiliza ainda mais Abraão sobre a posse da terra prometida. Veja só, o versículo 7 diz assim: o Senhor disse também: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus, para lhe dar esta terra como herança. Mas Abraão perguntou: Senhor, como saberei que vou herdar esta terra? O Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão os enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então veja só que depois de Deus fortalecer Abraão, dizendo que ele receberia força, proteção de Deus, receberia uma recompensa muito grande e teria uma numerosa nação, Deus diz: eu vou também ampliar esta promessa e você vai ter a posse da sua terra. O que eu estou falando aqui vai se concretizar também na sua descendência. Então Deus prossegue fortalecendo Abraão, dizendo: eu que te tirei do Ur dos Caldeus. Versículo 7. E se eu tirei você de lá, não foi por qualquer coisa não. Não foi para o acaso você viver aí perdido no meio da terra. Eu te trouxe de lá para te dar uma terra como herança. Então, quando Deus nos move, quando Deus nos chama, quando Deus nos comissiona, quando Deus nos separa e nos leva para algum lugar, Deus tem um propósito definido para as nossas vidas. Ele nunca faz promessas incompletas e Ele nunca deixa de cumprir uma só promessa que Ele faz aos seus filhos. Porém, Abraão, ele pede um sinal. Senhor, como eu vou saber que eu vou herdar essa terra? Porque até agora eu não tenho nada. Como é que eu vou saber? Então Deus traz um sinal para ele. Ele pede que Abraão traga uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada um de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. E Deus disse: corte no meio esses animais, separe e coloque de frente os pedaços, e não corte nem a rolinha nem o pombinho. E assim ele fez. Quando Abraão pede esse sinal, ele não está aqui duvidando de Deus.
ele quer andar de braços dados com o Senhor, tendo segurança do que Deus está fazendo na vida dele. É uma conversa que ele está pedindo explicação para Deus como vai ser o processo que ele vai cumprir assim. É semelhante ao que Maria, quando recebeu a visita do anjo, e que o anjo disse para ela, olha, você vai ter um filho, e coloque o nome dele de Jesus. E ela perguntou, Senhor, como vai ser possível isso? Porque ainda não me casei, eu não tenho marido. Então o anjo explica, descerá sobre ti o Espírito Santo, e este menino será concebido pelo Espírito Santo no teu ventre. Então, não foi dúvida de Maria, ela queria uma explicação. Também não foi dúvida de Abraão, ele queria também uma explicação. Então, queridos, veja que Deus está mostrando com fatos, com sinais, de que ele está agindo na vida de Abraão. Mas é interessante que a continuação do texto vai dizer o que acontece com este sinal aqui, desses animais. Versículos 13 a 16 diz assim, então o Senhor lhe disse, fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas. E você irá para junto de seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Então veja que quando ele separa esses animais, né? E desceu as aves de rapina querendo comer, levar estes pedaços de animais já cortados, houve um profundo sono em Abraão e densas trevas tomaram conta dele. Então veja só que naquela visão que estava tendo, havia uma perseguição sobre aquele sinal. Então Deus está dizendo para ele, olha, vai haver também muitos momentos de dificuldade na tua vida, de perseguição na tua vida, na vida dos teus descendentes. Deus estava avisando que a sua descendente seria peregrina em terra alheia durante muito tempo, durante 400 anos. Então, queridos, ao mesmo tempo em que a tomada de Canaã significava a realização da promessa de Deus, ao mesmo tempo Deus estava dizendo, não vai ser fácil, vai haver batalhas, vai haver lutas. Então, dessa forma, aquela visão que ele está tendo, aquela experiência que ele está tendo, Deus está dizendo para ele, vai haver lutas, mas eu vou estar com você, vou estar com a sua descendência, e quando se completar o tempo, eu voltarei e arrancarei os teus descendentes daquela nação que os oprimia e os levarei livres para a terra que eu estou dando a você. Então veja que Deus está dizendo para Abraão que as lutas e dificuldades fazem parte do processo para nos fortalecer a fé e a experiência. Eu me lembro que quando Deus chamou Moisés, houve um período muito longo de preparo, 40 anos no deserto, Moisés sendo preparado para ministrar diante do Senhor. Também quando Davi foi chamado, foi ungido rei, ainda adolescente, ele também levou um tempo de preparo na escola de Saul até chegar a ver a promessa de Deus cumprida na sua vida. Então, se você está em trabalhos de lutas, perseguido, com muitas perguntas na cabeça, saiba que Deus está trabalhando nesse tempo e vai trazer a sua vitória no nome de Jesus. Então, desta forma, Deus está confirmando que Ele vai fazer isto. E quando completasse o tempo, Deus ia tirar aquele povo com muitas riquezas e trazer para a sua terra. E literalmente isto aconteceu. Porque quando eles saíram do Egito, Deus
amoleceu o coração dos egípcios, eles deram muita riqueza para os israelitas. E foi com esta riqueza que eles construíram o tabernáculo no deserto. Porque Deus estava também trabalhando com outro povo, os amorreus, que ainda não tinha enchido a medida de iniquidade daquele povo. Mas Deus estava ali se preparando para julgar aquele povo também. E os versículos 17 até o 21 diz assim: Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: A sua descendência desta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoeus, dos heteus, dos fariseus e dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Então observe que nessas densas trevas, a palavra de Deus diz que houve um fogareiro fumegante e uma tocha e passou entre os animais. O que isso significa? Eu tenho uma explicação em Jeremias 34, 18 a 20, que diz assim: E entregarei os homens que transgrediram a minha aliança, que não cumpriram as palavras da aliança, que fizeram diante de mim com o bezerro, que dividiram em duas partes, e passaram pelo meio das suas porções, a saber, os príncipes de Judá e os príncipes de Jerusalém, os eunucos e os sacerdotes, e todo o povo da terra que passou por meio das porções do bezerro. Entregá-los-ei, digo, na mão de seus inimigos, e na mão dos que procuram a sua morte, e os cadáveres deles servirão de alimento para as aves dos céus e para os animais da terra. O que está explicando aqui? É que naquela época, quando não havia contratos, não havia assinatura de papel firmando acordos, isto os homens faziam também, em que eles pegavam os animais, cortavam no meio, separavam, e os dois que estavam fazendo aliança passavam pelo meio dos animais, dizendo que se você descumprir a sua parte desse processo, neste contrato, nesta aliança, vai acontecer com você o que aconteceu com estes animais, você será destruído. Então, era muito forte esta aliança. E o povo de Israel, a liderança de Israel, fez esta aliança com Deus. Eles também pegaram os animais, cortaram, passaram pelo meio, mas depois transgrediram a sua aliança com Deus. É isso que está mostrando aqui o que está acontecendo. Porém, neste caso com Abrão, somente Deus passa entre os animais. Abrão não passa entre os animais. Então Deus representando aqui esse fogareiro fumegante e essa tocha passa pelos animais. E Abrão não passa. O que significa isso? É que Deus está dizendo: eu me comprometo, Abrão, a cumprir o que eu estou prometendo para você. Então, veja que a promessa não dependia mais nem de Abraão, mas dependia somente de Deus em cumprir a promessa. Porque Deus está dizendo: eu vou fazer isto. Pode descansar em mim, pode confiar em mim. Eu sou teu escudo, eu sou a tua recompensa, e eu também sou teu garantidor da promessa. Então, Abrão está recebendo esta palavra de afirmação aqui. Então, queridos, Deus tem grandes promessas para nós. E eu poderia dizer que o capítulo 15 de Gênesis é uma declaração específica de Deus do que Ele está dizendo para Abraão. Eu vou te dar um herdeiro, eu vou te dar uma descendência e também eu vou te dar uma terra para ti e os teus descendentes. Então, essas três promessas fundidas numa só, Deus está se comprometendo a dar a Abraão. Então, perceba que Deus é um grande galardoador daqueles que creem nele, porque Abraão já disse que ele creu no Senhor.
Ele descansou no Senhor. Então Deus iria fazer isto aqui. Então, querida, a essência da fé professada por Abraão foi sua satisfação com a presença de Deus. Com a convicção de que a palavra de Deus é suficiente para ele descansar e viver nessa esperança que ele iria receber o que Deus estava prometendo. O seu grande galardão foi o próprio Deus, porque quem tem Deus tem tudo, porque Deus é tudo para nós. Então, quando ele diz, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, eu sou o teu grandíssimo galardão. Então, Abraão se animou. Começa o capítulo com desânimo, depois destas coisas acontecerem. Abraão faz perguntas ao Senhor, mas Senhor, como é que vai ser isso? E Deus fortalece a fé de Abraão. Então, capítulo 15, Abraão, ele está sendo jogado para cima, sacudido para cima por Deus. Está sendo surpreendido pela voz de Deus, pela visão de Deus, de que Deus está com ele, vai cumprir a sua promessa. Ok? Então, nós não podemos ver as coisas acontecendo aleatoriamente em nossas vidas. Abraão estava em provas? Estava. Abraão estava em sofrimento? Estava. Mas Deus estava agindo na vida de Abraão. Interessante que a nossa fé, queridos, cresce. Não é muito comum crescer no tempo de vitórias, no tempo de fartura. A nossa fé geralmente cresce mais quando estamos em dificuldades, quando estamos com perguntas sem respostas, quando nós não estamos vendo o que Deus está fazendo, aí é que a nossa fé cresce, porque temos que confiar na promessa de Deus para as nossas vidas. Então, nós queremos concluir esta palavra aprendendo o que Deus quer conosco para nossos dias, como também teve naqueles dias para Abraão. E eu posso entender que Deus sempre tem o melhor para nós. Assim como ele teve para Abraão. Abraão desprezou a oferta da terra que Ló poderia dar para ele, a oferta de Sodoma. E Deus tinha sempre e revelou o melhor para Abraão. Então não se desespere, espere com paciência no Senhor, que no tempo certo Deus vai lhe mostrar também o seu galardão. Então esse tempo de espera é uma estratégia de Deus trabalhar o nosso caráter. Porque uma coisa é a gente estar pronto para receber a promessa de Deus. E todos nós precisamos entender isso, que muitos querem receber uma palavra de promessa vinda de Deus para as nossas vidas. Eu quero uma promessa de Deus para a minha vida, uma promessa de vitória, uma promessa de alegria para a minha vida. Outra coisa é estar pronto para administrar e usufruir esta promessa que Deus está nos dando. Então, às vezes, quando nós recebemos a promessa, Deus vai trabalhar o nosso caráter, vai corrigir defeitos, vai corrigir a nossa vida, para que a gente não estrague aquilo que Ele vai nos dar. Então, veja só que Deus chama Abraão, capítulo 12, mas 25 anos depois, Ele começa a cumprir a sua promessa com um filho, que nasce o filho. E muitos anos depois, que a sua descendência conquista a terra, depois de mais de 400 anos. Então, o tempo de Deus, ele é terapêutico em nossas vidas, nos preparar para a bênção que Ele tem para nós. Como eu citei também o caso de Davi. Do momento que Davi foi ungido para ser rei, ele não estava pronto para ser rei. Ele foi apenas ungido. Deus foi trabalhar no caráter de Davi, nas inquietações de Davi, nos defeitos de Davi. Quando chegou o tempo certo, disse, você está pronto, aqui está, eu te entrego a minha promessa. A conclusão do que eu prometi para você está aqui. Pode desfrutar agora. Pode ser que a gente ainda não recebeu a promessa que Deus tem para nós, porque ainda não estamos prontos.
Não temos o caráter de Cristo aperfeiçoado em nós para a gente administrar o caráter, ou melhor, a promessa que Deus nos tem dado a cada dia. Então, nesse tempo, Deus vai moldar nossas vidas, para que a gente possa usufruir com alegria aquilo que Deus já tem preparado para as nossas vidas. Então, Deus somente permite tormento em nossas vidas, Deus somente permite provas em nossas vidas quando Ele já tem preparado um lugar de refúgio, um lugar de descanso, de abrigo para nós. Então, quando Deus permitiu que Abraão sofresse na questão do Egito, na questão de Ló, na questão de Sodoma, porque Ele também já tinha preparado um alívio, um refrigério para a vida de Abraão. Então veja que Deus está sempre olhando o quadro todo na vida de Abraão e não apenas um lado. Vemos como Deus sempre nos se lembra das suas promessas. E no momento que a gente quer fraquejar, Deus vem, nos fortalece, nos lembra. Eu te prometi e eu vou te levar a bom termo. Eu vou concluir o processo que eu comecei com você. Então veja que Deus, Ele vem e nos anima nos momentos em que estamos em dúvidas, nos momentos que estamos desanimados. Então Deus vem e faz dessa forma em nossa vida. Portanto, Abraão, ele se tornou o pai dos fiéis. Abraão se tornou o padrão de todos os remidos. Todo aquele que confessa a Cristo como seu Salvador, ele precisa também crescer nessa fé de conquistar o que Deus prometeu para nós. E neste caso, é a nossa vida eterna nos céus. Então, queridos, se estamos passando por tribulações, por angústias, o mundo está cheio de medos, mas Deus está conosco. Deus está no controle. Nós estamos seguros em Deus. Nós não entramos em desespero, porque Deus está nos mostrando o quadro todo. Tudo isso vai passar e um dia estaremos com Ele na glória, gozando das delícias dos céus, sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de perseguição e nem de alvoroço em nossas vidas. Então vejamos que Abraão é exemplo para nós e Abraão alcançou isso pela fé. E isso veio antes de ele fazer qualquer coisa para Deus. Não foi pelo que ele fez, grandes obras para Deus, para ser aprovado por Deus. É porque Deus o amou e assim trouxe para ele. Então, essa promessa se cumpriu na vida de Abraão pela fé e não foi alcançada através das obras. Deus não nos dá as coisas porque nós somos bonzinhos, porque nós não somos tão assim como nós achamos que somos bonzinhos. No livro de Romanos, capítulo 4, tem uma palavra sobre isto que Paulo está dizendo. Capítulo 4, versículo de 1 a 3 diz assim: Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus, isso lhe foi atribuído para justiça. Então Abraão não foi aceito por Deus porque ele fez grandes coisas para Deus, mas porque ele teve fé em Deus, ele creu na palavra de Deus. Então, para que você receba as promessas do Senhor, apenas creia e obedeça como Abraão obedeceu. Apenas seja fiel ao Senhor e Ele vai lhe dar a vida eterna. Então, se você ainda não aceitou Jesus no seu coração, creia, receba no seu coração Jesus. Então você terá a vida eterna para a glória de Deus. Também ele não recebeu a promessa porque ele foi circuncidado, porque a promessa veio antes da circuncisão. E a circuncisão foi um sinal também que Deus fez entre ele e Abraão. A circuncisão é um sinal no membro masculino, na carne do homem,
em que aquele sinal diz que ele é separado para Deus. Mas veja que esta promessa foi antes da circuncisão e também Abraão foi recebido por Deus pela fé. Versículos 11 e 12 de capítulo 4 de Romanos também diz isso. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda não havia sido circuncidado. E isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Então veja que nós também estamos filhos de Abraão por essa fé que ele teve em Deus. Todos que creem em Jesus Cristo também são filhos de Abraão, dessa descendência prometida por Deus a Abraão também. Também não foi recebida através da lei. Romanos capítulo 4, versículo 13, diz assim, Romanos 4, 13. A promessa de que seria herdeiro do mundo não vê Abraão a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Então Abraão não recebeu a promessa porque ele fez boas coisas, boas obras, não porque ele era circuncidado, não porque ele guardou a lei, mas porque Deus se agradou dele e lhe deu esta grande maravilha de receber a promessa de Deus. Então nós somos salvos, queridos, não porque fazemos boas obras, não porque cumprimos rituais religiosos, não porque nós temos algum sinal na nossa carne que somos de Deus. Não, nós somos salvos porque nós cremos em Jesus Cristo em nossa vida. Bem, assim como Abraão estava pensativo, Abraão estava com perguntas sobre o que estava acontecendo nos seus dias, também nós temos perguntas para Deus nos nossos dias. Nós também enfrentamos dilemas como Abraão enfrentou. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, capítulo 3, versículo de 1 a 5, diz assim, 2 Timóteo 3, de 1 a 5, diz assim, mas você precisa saber disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Em nossos dias também estamos vivendo assim. Homens maus, como diz o texto, homens cruéis, homens desobedientes, ingratos, implacáveis, inimigos do bem. Parece que a maldade está vencendo o mundo. A mídia mostra noite e dia aí a maldade do homem em todas as nações. O nosso Brasil está cheio de homens maus. Há esperança nesse quadro? Há esperança para nós nesse quadro? Deus diz, há esperança. Qual o segredo? Não olhe apenas para o que você está vendo com a vista humana. Olhe com a visão de Deus. Deus tem um galardão para nós lá na frente. Deus tem uma esperança viva para nós. Deus tem um galardão especial, que é a vida eterna para nossas vidas. Portanto, querido, tire os seus olhos do que você está vendo neste mundo com os olhos naturais. Busque ao Senhor. Pergunte ao Senhor. Lance as dúvidas diante do Senhor e que Ele vai te mostrar que Ele é o teu escudo, que Ele é o teu galardão e que tem uma promessa de uma terra para você também. Só que essa terra não é aqui, queridos. É lá na glória com a presença dEle, eternamente gozando as delícias dos céus para as nossas vidas. Então que você seja animado, que neste capítulo Abraão foi animado por Deus, ele foi fortalecido por Deus com a promessa que Deus tinha para ele,
de uma descendência, de um herdeiro e de uma terra. E nós já temos o nosso descendente, que é Jesus Cristo. Ele é o descendente de Abraão, que nos livrou de todo tipo de maldade e de pecado. E Ele vai nos levar para a glória, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te adoramos nesta noite, glorificamos, Pai, porque Tu és fiel e o nosso galardão está guardado nos céus. E nada vai tirar, Senhor, este galardão da nossa presença. Nenhum ladrão tem condição de roubar este galardão, porque está guardado por Ti. O Senhor é o nosso escudo. Ninguém vai mudar esta realidade em nossas vidas, porque foi o Senhor que prometeu. E o Senhor cumpriu a sua promessa. O Senhor afiançou a sua própria palavra para nós, que o Senhor vai cumprir esta palavra, que nós iremos estar morando com o Senhor eternamente. Abençoa o Teu povo, Senhor. Traz calma, traz, Senhor, quietude em nossos corações. E que nenhum mal deste mundo, nada, nenhuma notícia vai nos abalar. Ninguém ficará triste ou desanimado, porque nós nos agarramos à promessa do Senhor, em nome de Jesus. Amém.